Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 8 de fevereiro de 2022. A nossa leitura de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 13. Eu gostaria de convidar você agora para fazer a nossa preparação. Coloque-se na presença de Deus, peça a presença do Espírito Santo, que Ele seja o nosso grande aliado nesta escuta atenta da palavra, neste momento de reflexão. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, ainda nesta leitura, nós percebemos que Jesus, ele não está só disposto a anular a lei, né? Como a gente já ouviu em outro evangelho: eu não vim para mudar a lei, mas vim para completá-la, para fazê-la viva. Ele resgata aqui aquilo que Moisés pede, mas ele refuta, ele rejeita a lei humana. Essa ética de Jesus, que parece ser uma nova ética, né? Um novo mandamento, na verdade nada mais é do que valorizar a tradição de origem divina e não a tradição de origem humana. Portanto, este conceito novo que Jesus traz de pureza e impureza é muito forte. Façamos a nossa meditação. Hoje Jesus expõe com muita energia qual é a verdadeira religião, qual é a verdadeira prática espiritual. É aquela que é interior, é a proximidade do coração com o coração de Deus. É a observância do mandamento e da palavra. Veja, de nada adianta ficarmos atentos a uma fé que depois será chamada de hipocrisia. Jesus mesmo fala: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ou as justificativas que às vezes vamos dando para não viver a palavra, como estes hipócritas, né? Usavam a oferenda a Deus, mas deixavam o pai e a mãe desprotegidos, desamparados. Hoje nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor com profunda sinceridade. Será que nós estamos vivendo com reta intenção?
Será que nós estamos vivendo realmente uma fé que nos faz olhar para o próximo com os olhos de Deus? Será que nós queremos amar verdadeiramente aqueles que estão do nosso lado, respeitando a individualidade, respeitando aquilo que a pessoa tem como sonhos, respeitando a vontade, o livre-arbítrio dos outros, que é tão difícil porque nós queremos tudo do nosso jeito? Como é difícil a gente de fato amar, como é difícil a gente de fato deixar o outro ser livre. Porque nós queremos controlar, nós queremos que seja como a gente quer, nós queremos que a pessoa ame o que a gente ama, nós queremos que ela respeite o que a gente respeita, e o outro é outro. E a nossa religião, partindo do que o Evangelho pede, diz: ame ao próximo. E quando fala próximo, é próximo aberto. Não é o próximo católico, não é o próximo que está na igreja, não é o próximo que não peca, não é o próximo que não usa tatuagem, não é o próximo que anda com roupas estranhas, não é o próximo que tem cabeça raspada ou que tem cabeça cor-de-rosa. Ame o próximo. É todo o próximo, todos os próximos. Você percebe isso? Se você estiver diante de um bandido, a palavra de Deus diz: ame o próximo. Se você estiver diante de alguém que é malvado, na medida do possível, ame este malvado. Ele, na verdade, mais que todo mundo precisa. E por que na medida do possível? É lógico que você não precisa contrariar as leis humanas. Você pode, a partir das leis humanas, amá-lo. Visitando, por exemplo, nas épocas permitidas, os presos, rezando por eles, fazendo algo por eles, rezando por aqueles que estão nos hospitais, rezando pelos drogados, rezando por aquele mendigo que você encontra na praça, ou quem sabe até mesmo ajudando de forma mais correta, talvez. Veja, às vezes nós caímos nesse erro também, né? Nós não damos o pão que o mendigo pede, porque nós justificamos que já ajudamos a igreja, que já ajudamos tal lugar. Então é importante talvez começarmos a trabalhar o nosso coração para uma fé autêntica, uma fé que é exigente para cada um de nós, não é? É difícil, mas ao mesmo tempo é esta fé que nos traz paz de consciência e comunhão com Deus. Oremos. Senhor Jesus, nos ensine a viver verdadeiramente a fé, com o coração puro, com o coração voltado para as coisas do alto, que saibamos viver intensamente aquilo que escutamos da Tua Palavra, que possamos praticar com todo amor, com todo o coração. Amém. E o nosso propósito de hoje: serei verdadeiro com as outras pessoas. Verdadeiro significa, sabe, olhar como Deus olha, dar o seu melhor para aqueles que estão perto de você. Amém? Não esqueça de deixar o seu comentário, e você também evangeliza sempre que você compartilha este vídeo. Então, evangelize, compartilhe, deixe o seu comentário. Aliás, no comentário você pode inclusive colocar aquilo que veio na tua cabeça como inspiração. Porque aqui eu falo tão brevemente, né, que nem sempre consigo tocar todos os pontos bonitos da palavra. Você pode completar no comentário com a tua reflexão. Deixe sua curtida e, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, que Deus ilumine você e que esta leitura orante faça seu coração vibrar sempre, sempre mais. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.